La palabra. Bueno, muchas gracias al senador Aloysio Núñez, presidente, en este caso de la Comisión del Senado de Política Exterior. Por supuesto también al vicepresidente, a los miembros del Senado y a la comisión que intentó visitar Venezuela y que intentó conocer de cerca la situación que vivimos los venezolanos y que se cuenta y no se cree, senador. Lo que vivimos en Venezuela se cuenta y no se cree. Yo quiero agradecer de este Parlamento y de este Senado la posición firme que han sostenido con respecto a la ausencia de una democracia representativa en todos sus parámetros, que ha permitido que el 6 de diciembre pasado en Venezuela tuviésemos una importante observación internacional que a su vez terminó con una gran victoria de la unidad opositora venezolana, con las 2/3 partes del Parlamento, 112 diputados de 167. Una mayoría que fue construida en base a mucho trabajo, a mucha unidad, pero también con una asimetría política enorme, con un gobierno que usó la hegemonía comunicacional para intentar derrotarnos por la vía del dinero, por la vía del hostigamiento hacia los medios de comunicación y en muchos casos la adquisición de esto. Rómulo Betancourt, que fue padre de la democracia representativa venezolana, dijo alguna vez que la democracia es empresa de todos, que en sus fines esenciales rebasa las banderas y los matices ideológicos. Y lo importante no es vencer por la fuerza, sino convencer con la razón y las realizaciones. Bueno, la Venezuela de hoy está viviendo la peor etapa de su historia republicana desde el nacimiento de la República. Los derechos económicos y sociales han sido totalmente soslayados. Nuestro país tiene un porcentaje de pobreza del 73%. Cuando inició el periodo constitucional del presidente Chávez en el año 1998, la pobreza era 45%. Hoy en día tenemos un 28% más de pobreza que en el año 98. Un crecimiento desproporcionado de una de las variables más importantes en cuanto al desempeño de cualquier gobierno en el mundo. La inflación en Venezuela es la más alta de América Latina y del mundo. El año pasado, e que no ano passado a inflação chegou a nível de 70%. E neste ano se estima uma projeção do Fundo Monetário Internacional que a inflação chegue a 750%. A inflação de alimentos, a inflação de alimentos e a escassez de alimentos foi, digamos, o mais grave. Nós estamos falando sobre a escassez de alimentos que alcançaram 80% dos produtos básicos. Em medicamentos, a escassez supera 90%. Ou seja, atualmente estamos falando já não somente de uma crise social humanitária, estamos falando sim de uma catástrofe humanitária que está acontecendo na nossa Venezuela de hoje. Em relação à crise institucional, o parlamento venezuelano foi eleito depois de dezembro de 2015, até depois da metade de dezembro, próximo ao Natal, que a maioria dos cristãos, inclusive, celebramos o nascimento de Jesus. Podemos dizer que nesses dias o parlamento venezuelano designou 12 magistrados do Tribunal Supremo atual. Paralelamente, tomou uma decisão que é eliminar um dos estados da Venezuela, que é o estado que está mais ao sul da Venezuela, e todos os deputados, todas as representações legislativas desse estado. É como eliminar, digamos, do Brasil a representação total do estado de Roraima, que temos mais deputados. E, por exemplo, com exceção da Amazonas, que temos 4 deputados, e como uma medida cautelar,
E a curto prazo nós tivemos aí uma eliminação de 4 deputados, e um da parte oficial e outro da oposição, 3 da oposição. Ou seja, analisar os deputados que contamos no parlamento e passamos a ter então 109 deputados e, claro, com o conhecimento do Tribunal Supremo. É um confronto de poder, então, traçar o projeto executivo. E se alguém tem dúvida sobre a procedência desses magistrados da Venezuela, eu só digo o seguinte, que esses 12 que foram nomeados em dezembro, um deles era deputado ativo do Partido Socialista da Venezuela. E ele mesmo votou por ele mesmo, ou seja, ele se designou magistrado. Ou seja, se nós tivermos dúvida, então, podemos dizer sobre a questão do Poder Judiciário da Venezuela, nós temos aí, então, uma prova muito clara disso. Esse seria um Tribunal Supremo. Nós temos aí um pelotão de fuzilamento à incidência política venezuelana. Essa crise institucional tem o seu momento mais importante. Faz exatamente 15 dias, quando o presidente Nicolás Maduro solicitou à Assembleia venezuelana um decreto de emergência econômica, que tinha conteúdo, entre outros temas, a suspensão de garantias que estão estabelecidas na Constituição, de garantia constitucional. A Assembleia Nacional decidiu negar esse decreto, tratando-se do conhecimento de qualquer parlamento, tanto de vocês como nosso. Então, o Tribunal Supremo da Justiça e a Sala Constitucional aprovou esse decreto posteriormente, desconhecendo a Assembleia Constitucional e Nacional, e tratamos então de ter um golpe judicial contra a legislatura venezuelana. Na Venezuela, contudo, em matéria de crise constitucional, morrem venezuelanos todos os anos por ações da delinquência. No ano passado, por exemplo, tivemos 27 mil venezuelanos que foram assassinados. A Venezuela tem uma população de 31 milhões de habitantes. Brasil, nós temos 202 milhões de habitantes. Então, imaginem vocês que na Venezuela morram muito mais pessoas que em qualquer guerra que foram tidas ou que houveram durante os últimos anos. Estamos falando, então, que em 17 anos nós temos por volta de 170 mil homicídios, ou seja, uma população dizimada pelo âmbito. Em matéria de direitos humanos, nós temos o parlamento venezuelano que decidiu relatar uma lei de anistia. É uma prerrogativa da Assembleia Nacional decretar isso, artigo 185 da Constituição venezuelana. Foi discutido, então, em primeira discussão, esse projeto de lei e foi aprovado. Nós vamos, então, aos próximos dias discutir a segunda parte dessa discussão do projeto e, obviamente, teremos a aprovação também, pois é um projeto, sim, é uma competência do parlamento venezuelano. O executivo, então, não pode anistiar, neste caso. O executivo tem outra prerrogativa, que seria, neste caso, o caso do indulto. A Assembleia Nacional pode decretar, então, anistias, e nós, em uso dessa prerrogativa constitucional, nós relatamos uma lei de anistia. E por que fizemos isso? Porque no ano de 2014 foram aprovadas uma catástrofe em Venezuela. O líder venezuelano, que vocês conhecem, disse que nós teríamos que percorrer um caminho diferente ao qual teríamos, porque a atual crise venezuelana só seria resolvida quando se houvesse uma substituição do Nicolás Maduro por uma questão institucional. Isso seria algo que foi traçado, e isso valeu e custou uma persecução política no dia 18 de janeiro e que foi, obviamente, detido, e que hoje nós temos, digamos, uma necessidade de encontrar um caminho para substituir esse governo. Essa voz, então, que nós temos está mais evidente do que antes. Então, nós temos toda uma perseguição política, evidentemente, dentro do Partido Popular, o qual faço parte, e qual Carlos Beck também.
inclusive, uma figura política que está se resguardando durante 108 dias na Venezuela e que depois está exilado e está fora do nosso país. É um preço, inclusive, um preço político, uma forma de fazer preço político pela sua alma, porque, lógico, ele gostaria de estar no seu país e, infelizmente, não pode estar devido ao governo venezuelano que o perseguiu economicamente e politicamente. Também estamos falando não somente da Europa, mas estamos falando de Antônio, que tem um ano já, que foi, inclusive, foi prefeito de Caracas. É um preço como o governador de São Paulo, por exemplo, ou de próprio governador de Brasília. Ou seja, estamos falando de um funcionário público de primeiro nível que está preso tão somente porque levantou a sua voz e falou as suas opiniões. Nós temos também, por outro lado, o caso de Antônio Ledesma, que nós temos casos, inclusive, emblemáticos, como os de outros que foram, por exemplo, os nossos prefeitos de São Cristóvão, que hoje, inclusive, completa 2 anos preso por causa dessas regras. Mas também temos defensores de direitos humanos. Nós temos 3 deputados que foram eleitos, Rosmy Mantilla e Roberto Solo, e que estão presos nas cadeias venezuelanas, foram eleitos deputados e os artigos da Constituição lhe dá imunidade parlamentar. Vejam vocês, contudo, estão atrás das grades e o governo da Venezuela não os liberou. Contudo, por outro lado, nós temos mais de 70 estudantes, jovens, lutadores de direitos humanos que estão presos pelos protestos feitos em 2014. Mais de 3.000 venezuelanos têm ordens de representações diante de tribunais por causa desses protestos. Nós temos 43 mortos naquele momento. Nós tivemos 43 mortos naquele momento. Nós tivemos outros, aqueles blogueiros que escrevem nos blogs, nas páginas de web. E tudo tem um preço. Nós temos, inclusive, uma garota que está presa justamente por protestar diante a Assembleia Nacional. Hoje está presa simplesmente por expor suas colocações. Nós temos outros que estão presos também simplesmente por defender a outros presos. A deputada Maria Corina Machado não permitiu continuar sendo deputada e atualmente não é deputada porque o governo simplesmente violou seus direitos políticos, inclusive civis, que tem todos os venezuelanos. Carlos Becchio também se inscreveu para o processo de eleições do ano de 2015, do ano passado, e a última vez foi impedido de participar porque ele estava sendo líder da lista da entidade venezuelana contra a líder dessa lista e era contra outra lista que era opositória. Por aí eu acredito que o parlamento venezuelano passou a ter esse processo de anistia. Pessoas como Carlos Ortega, que atualmente cumpre anos exilados. Oscar Pérez, por exemplo, Eduardo Lapin e outros mais exilados venezuelanos que estão fora do país simplesmente não podem retornar. Mas há um preço, inclusive, muito significativo ao dia de hoje, que foi, inclusive, candidato presidencial no ano de 2006 e que recebeu a perseguição por parte do governo, que é Manuel Rosales. Manuel Rosales está preso e foi candidato em 2006. Leopoldo Lopes está preso também, está sempre encabeçando as entrevistas da União. Essa percepção sistemática a quem está liderando essa oposição venezuelana. Por aí, eu acredito que o parlamento estamos impulsionando essa anistia e pedimos ao Senado, com respeito a todos os senadores, que os senhores também se pronunciem em função de respaldar um projeto tão importante que vai funcionar para a reconciliação do povo venezuelano, para colocar então as coisas nos seus devidos lugares. E por último, como solução à crise, nós venezuelanos estamos traçando a proposta de que anos foram feitos por Leopoldo Lopes, não somente dele, mas também de Florida e outros. Agora, inclusive, o presidente da Assembleia
Assembleia Nacional e todos os que são porta-vozes do Partido Político Venezuelano que estão traçando um governo único de Nicolás Maduro para um governo constitucional. E o melhor que poderíamos fazer, inclusive Maduro, seria renunciar e permitir a mudança política da Venezuela. A renúncia foi estabelecida na Constituição 233 da Constituição, mas há outros mecanismos, inclusive a emenda constitucional para retirarmos o período e também por uma petição transitória modificar essa transição. E outros processos, como a emenda constitucional, que será apresentado nos próximos dias na Venezuela, todos representados em sua maioria pelo Parlamento. Há outros mecanismos também, ao qual o Estado venezuelano certamente colocou alguns mecanismos específicos administrativos para poder postergá-lo. E há outros mecanismos que a Assembleia Nacional Constituinte pode ser convocada a partir de um parlamento venezuelano. Essas são soluções concretas à crise venezuelana, são soluções constitucionais. O povo venezuelano não espera mais. As longas filas não esperam para alimento. A presença em farmácia para buscar medicamentos e conseguir gerar uma grave recuperação ao nosso povo. É por isso que pedimos a esse parlamento uma presença ativa com respeito ao caso venezuelano. Nós sabemos o que fizemos até agora, mas nós estamos observando um momento mais, digamos, escuro da nossa noite. E é por isso que pedimos aos senhores não somente a sua participação, a sua presença ativa, seu pronunciamento também, mas eu digo em seu momento específico, digamos, maior, lutar pelos direitos humanos. Dizem que eu sou um pouco frágil, um pouco tímido, um pouco mais insignificante, talvez. Mas sendo como eu sou, fiz o que eu fiz. Imaginem vocês o que eu posso fazer junto com todos vocês. Muito obrigada a todos, senhores senadores.